A paz do Senhor a todos. Nós estamos alegres por mais uma vez estarmos na casa do Senhor e poder nesta manhã de bênção estudar mais uma grande lição da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus por este dia maravilhoso e por esta grande oportunidade que nos tem concedido. Nesta manhã nós estaremos estudando a lição de número 3 da nossa revista, cujo título é Eleição e Predestinação. É um tema bastante empolgante, um tema que nos traz a curiosidade, e estaremos então estudando esse tema maravilhoso, sob a ótica do apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios. Graças a Deus por tudo. Meus irmãos, nós vamos louvar ao Senhor com 2 hinos. Eu quero estar convidando o nosso cantor, irmão Eliseu, para estar fazendo isso juntamente com todos nós. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação em mais esse estudo. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os ouvintes também que estão nos assistindo, que Deus possa lhe abençoar. Vamos louvar o Senhor com o hino 266, Resgatados Fomos. Resgatados fomos por quem nos quis salvar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Em Cristo livres somos pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. Nós fomos eleitos, o céu pra desfrutar, também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Também por Deus aceitos, pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. A imortalidade havemos de gozar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar, pois temos liberdade pra nunca mais pecar. Resgatados fomos, resgatados fomos, resgatados fomos, pra nunca mais pecar. No meio dos remidos, a Cristo vou louvar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar, por tê-lo recebido, pra nunca mais pecar.
Salmos número 20. Louvado seja. Eles buscam nasceu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, nosso irmão Eliseu, por esses belos hinos que acabamos de entoar. Meus irmãos, hoje então estaremos estudando lição de número 3, cujo título é Eleição e Predestinação. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao 12. Nosso texto de ouro, texto áureo, diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5.
A verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Cristo Jesus. Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 1, versículos 4 ao 12, é a leitura bíblica em classe, e vamos estar fazendo então essa leitura. Você pode estar acompanhando na sua casa, através da sua revista e através da sua Bíblia. Os irmãos que estão aqui fazendo essa transmissão, vamos nos colocar de pé e fazermos assim essa leitura bíblica em classe. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eleição, de maneira rápida, resumida, nós vamos ver a diferença entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Introdução. Eleição e predestinação são termos importantes, então, no estudo sobre a doutrina da salvação. Então, como nós havíamos dito, são temas importantes na relação da doutrina da salvação. Mas a gente deve entender o seguinte: a gente não deve brigar com nossos irmãos em Cristo. São doutrinas importantes relacionadas ao mecanismo da salvação. Tem uma diferença, né? O método, o caminho da salvação e a mecânica, o mecanismo da salvação. Todas as igrejas evangélicas, todos os crentes em Jesus têm o mesmo propósito. Eles sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O método é o mesmo. O caminho é o mesmo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pecou, você precisa se arrepender. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, precisam se voltar para Deus. Isso é comum a todas as igrejas evangélicas, a todos os crentes em Jesus, aqueles que creem em Jesus. Isso é comum a todos os crentes. Então o caminho é o mesmo. O que nos difere às vezes é o mecanismo, a mecânica da salvação. Alguns outros detalhes importantes, algumas doutrinas importantes que de certa maneira são secundárias, mas que às vezes criam confusão, uma contenda, uma divergência. E nós devemos estar focados que o nosso primeiro objetivo é pregar a palavra de Deus, é estarmos unidos em Cristo, anunciar o Evangelho. Nós não devemos nos degladiar uns com os outros, com nossos irmãos calvinistas, luteranos. Não, de maneira nenhuma. Nós devemos estar focados em pregar o Evangelho, claro, também observando que nós temos um ponto de vista, temos uma doutrina, temos um embasamento bíblico, teológico, e devemos pelejar por ele e defender ele, claro. Então, eleição e predestinação são temas importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Vamos continuar aqui. Doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Por quê? Porque nós somos eleitos em Cristo, então ela é gloriosa. Nós somos abençoados na presença de Deus, somos salvos, porque Ele nos salvou, nos amou, nos elegeu. Deus nos elegeu em Cristo.
para que pudéssemos ter a salvação, as bênçãos espirituais. Por isso é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Eu e você fomos destinados a desfrutar das mais ricas bênçãos celestiais. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não é isso que diz aqui, Efésios capítulo 1, e versículo... Peraí, só um minutinho. Opa, prendeu aqui. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós somos abençoados, somos eleitos em Cristo e somos abençoados com as mais ricas bênçãos espirituais. Vamos mais um pouquinho aqui na frente. Bem, são temas importantes na compreensão da doutrina da salvação. Então esses temas aí, eleição e predestinação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Deus tem um plano para cada criatura, é salvar os pecadores. Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha só, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo aí está incluso você, eu, pastor João Silva, pastor Hélio, pastor Anderson, pastor Nelson, todos nós estamos inclusos nesse mundo aí. Deus nos amou e quer que todos os homens sejam salvos. Lembra lá de 1 Timóteo capítulo 12, versículo 4? Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Bem, então a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos. É o plano divino. Então, nesta lição, nós estaremos abordando os conceitos bíblicos referentes a essa interpretação pentecostal. Olha só, nós somos da Assembleia de Deus, não é isso? Somos da Assembleia de Deus. Temos o ponto de vista assembleiano, bíblico, teológico, assembleiano, pentecostal. Nós vamos abordar esse ponto. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida, é o primeiro tópico aí da nossa lição. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleição divina. Vamos então dizer, o que é eleição? Eleição é escolha. Traz a ideia de escolha. Pode passar, Guilherme, outro slide? Isso, obrigado, Guilherme. Eleição traz a ideia de escolha. O que é eleição? Escolha. Deus nos escolheu. Como? Nos escolheu em Cristo. Aqui a eleição é o seguinte, é uma eleição, nós cremos, os assembleianos, nossa declaração de fé está aqui, ó, declaração de fé. É importante que você, estudante da Bíblia, tenha a declaração de fé da sua igreja, declaração de fé das Assembleias de Deus, da CGADB. Nós cremos na eleição condicional, ou seja, Deus nos elegeu em Cristo. Em Cristo. Nós não cremos numa eleição incondicional, que Deus escolheu uns para a perdição e outros para a salvação. Não, nós cremos na eleição condicional. Somos eleitos em Cristo. Ou seja, somos escolhidos em Cristo. Nós somos escolhidos em Cristo e precisamos estar em Cristo para ser salvos. Esta eleição aqui menciona, ela aborda 3 aspectos. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Ou seja, ela é cristocêntrica, nós fomos escolhidos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Como você é a nova criatura? Estando em Cristo. Como você é salvo? Estando em Cristo. Então a eleição é cristocêntrica. Ela está baseada em Cristo. A eleição, então, sendo cristocêntrica, baseada em Cristo, ela é corporativa. Nós somos eleitos em Cristo através da igreja. Olha só, versículo de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele. Nós somos eleitos em quem? Nele, em Cristo. Então é interessante, Deus não escolheu uns para a perdição e outros para a salvação. Não, Deus escolheu um corpo, uma igreja. A eleição é corporativa. A igreja foi escolhida para ser salva. E quem é salvo? Quem faz parte da igreja. E quem faz parte da igreja o faz pelo livre-arbítrio, querendo estar na igreja, se unindo a Cristo. Então, é uma bênção maravilhosa que Deus nos concede, que Deus nos dá. Então, você não é salvo porque foi eleito. Não, você é eleito porque foi salvo. Vou repetir. Você não é salvo porque foi eleito.
Você é eleito porque você foi salvo. Porque se fosse na primeira premissa, você sendo salvo porque é eleito, então a gente poderia entender que há a eleição para a salvação e a eleição para a perdição. Não, não há isso. Há a eleição em Cristo. Você é eleito porque foi salvo. Você sendo salvo em Cristo, você crendo em Cristo, você faz parte agora da igreja de Cristo. Você crendo no sacrifício de Jesus, você aceitando o sacrifício de Jesus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque você aceitou Jesus. Agora, o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de aceitar a Cristo ou de rejeitar a Cristo. É isso. Nós somos eleitos em Cristo. É como o trem, né? O pastor Ezra, uma vez, num culto de doutrina, nos ensinou sobre o trem. O trem da salvação que vai para a Nova Jerusalém, a Sião Celestial. Tem um trem, tem um caminho. Quem está eleito, quem é salvo, tem que estar dentro do trem. Tem que estar lá dentro do trem. Tem pessoas que entram no trem, tem uma estação, o trem chega na estação, elas entram no trem e vão num caminho. Elas são eleitas. Quem está dentro do trem está em Cristo, está fazendo parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo, é salvo. Quem não está dentro do corpo de Cristo, quem não está dentro do trem, não é salvo. E qual é o destino? A Nova Jerusalém. É a predestinação. Tem um destino definido, né? Tem um caminho, tem uma linha, tem um objetivo. Vai passar uma estação, 2 estações, 4 estações, 10 estações, 20 estações, são não sei quantas estações, até chegar à Nova Jerusalém. É um predestino, está predeterminado. Quem está ali dentro do corpo de Cristo, dentro do trem, é salvo. Quem não está, não é salvo. Isso é através do livre-arbítrio. Mas a mensagem da salvação é ensinada para todos. Então, em quem fomos escolhidos essa eleição? Em Cristo. Então, ela é cristocêntrica, corporativa. A igreja foi eleita em Cristo. E esta anunciação do evangelho é feita para todas as pessoas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Olha aí, o livre-arbítrio, a decisão. Você que tem que decidir. Se você crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Bem, vários versículos aí que a gente podia citar, mas o tempo é curto, né? Vamos continuar aqui, ó. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito antes da fundação do mundo. O próprio texto bíblico em Efésios 1:4 diz, ó, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Deus planejou, preparou, arquitetou um plano de salvação para toda a humanidade. Então Deus aqui não é pego de surpresa, mas Ele já antes da fundação do mundo planejou esta oportunidade de salvação. 2 Tessalonicenses 2:13 também fala sobre isso, interessante. Vamos ler rapidamente aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2:13. O Guilherme conseguir aí puxar, é bom, tá? Se for possível. Obrigado, Guilherme. Oh, que benção. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio, ou seja, desde antes da fundação do mundo, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, antes da fundação do mundo que se deu essa escolha. Deus escolheu, Deus amou o mundo de tal maneira antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que nós fomos eleitos? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. No próprio texto também de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, com qual objetivo? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, nós não fomos eleitos para ficar brigando com nossos irmãos calvinistas, para criar confusão, para ficar havendo debates acalorados e esquecer do foco, que é pregar o evangelho. Nós fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis, para anunciar o evangelho. Vamos continuar aqui. Outra observação aqui. Nossa Bíblia de Estudo Pentecostal é importante, que você que é assembleiano e você crê na palavra de Deus e você é pentecostal, tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma Bíblia bem abençoada com a visão
e comentários pentecostais. Donald Stamps, que é o editor da Bíblia de Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então a eleição, ela é cristocêntrica, é corporativa, é a igreja que é eleita, a igreja de Cristo é eleita, e a eleição das pessoas então ocorre somente quando essas pessoas estão unidas com Cristo. Então você precisa estar unido com Cristo, na igreja, no corpo, na eleição corporativa. Você tem que estar na igreja. Então a mensagem do evangelho é pregada, é anunciada, e você decide se aceita ou não esse convite de Cristo, se aceita ou não se unir à igreja, estar na igreja, participar da igreja, ser igreja, estar em Cristo, nele. Assim você é salvo, quando você está unido em Cristo. Então, olha só, a eleição não é incondicional, uns para a perdição e outros para a salvação, não. A eleição é corporativa, a eleição é para a salvação daqueles que estão em Cristo. Nossa declaração de fé, então, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1:2. Vamos continuar. As condições da eleição. Olha só, não falei que a eleição é condicional? Nós, assembleanos, cremos que a eleição é condicional. Há uma eleição, nós somos eleitos em Cristo. Precisamos estar em Cristo, é cristocêntrica, mas ela tem uma condição condicional. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? A parte que cabe a mim é aceitar ao Senhor Jesus, através, pela graça, né, sois salvos, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a graça salvadora do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, quando você recebe essa graça de Deus por meio da fé e do arrependimento, são as duas condições que fazem com que eu esteja na igreja de Cristo, com que eu seja eleito em Cristo. Ou seja, fé e arrependimento. Não é isso? Já lemos aqui João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. 1 Timóteo 2:4-6. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Marcos 1:14-15. Também uma passagem interessante. Jesus está lá, depois que João Batista iniciou o seu ministério, Jesus veio pregando o evangelho, anunciando a salvação, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento e fé. Não há fé verdadeira sem arrependimento. Não há verdadeiro arrependimento sem fé. São coisas intrínsecas, ligadas. Fé e arrependimento. Quando as duas estão juntas, fé e arrependimento, o que acontece? A conversão. Você é convertido e aceita Jesus e tem uma mudança de vida. Você passa a ser uma nova criatura. Então, quais são as condições para a eleição? Fé e arrependimento são as duas condições. Atos 3,19 também diz: arrependei-vos e sejam apagados os vossos pecados. Vamos ler lá, Atos 3,19. Você pode ir rapidinho na sua casa também lendo. Atos 3,19. Só para corroborar, para confirmar aqui. Obrigado, Guilherme. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então está bem claro, né? As condições para a gente ser salvo são duas: fé e arrependimento. Vamos continuar aqui. Então nós somos eleitos em Cristo, a eleição é corporativa, é cristocêntrica, e nós somos eleitos de maneira condicional, precisamos ter a nossa parte, né? Deus age, Deus inicia o processo da salvação, Deus tem a iniciativa da salvação, Deus ativa o teu livre-arbítrio, o meu livre-arbítrio através do Espírito Santo. O teu livre-arbítrio não está morto, não, como alguns ensinam, está excluído do processo da salvação, não. Deus inicia, Deus tem um processo inicial, Deus ama o mundo de tal maneira, Deus quer que todos os homens sejam salvos, mas é necessário que eu e você nos decidamos por Ele, por Cristo. E isso é ativado pelo Espírito Santo, Ele ativa o nosso livre-arbítrio. O Espírito do Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ativação do Espírito Santo na nossa vida. Ele está trabalhando o nosso livre-arbítrio, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos cutucando, nos chamando para Deus, nos atraindo para o Senhor, nos atraindo para a presença dEle. E através dessa operação do Senhor,
Nós somos chamados para ter uma vida santa e irrepreensível. No outro ponto. Obrigado, Guilherme. Ótimo. Paulo enfatiza então que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. O que é o santo? Santo é, você já sabe disso, né? Santo é separado do pecado. 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer, o estilo de vida agora é diferente. Você é a nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora você está separado do pecado, santificado em Cristo. Agora você tem uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, diferente da vida anterior. E não apenas você foi chamado para ser separado do pecado santo, mas também ser irrepreensível, ou seja, algo sem defeito ou inculpável. Somos assim irrepreensíveis e santos em Cristo. Ninguém é salvo na sua própria força, no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade. Sobre essa questão da eleição e da doutrinação, temos uma vertente chamada pelagianismo, que diz que o homem é o agente da salvação. O homem é o centro da salvação. O próprio homem, uma heresia absurda, né? Claro que o homem não tem capacidade nenhuma de ser salvo, de maneira nenhuma. Nós cremos que Deus tem o processo inicial da salvação, Deus tem a iniciativa da salvação, Deus ama o mundo, Deus envia o seu Filho, e nós recebemos esta salvação ou não recebemos, aceitamos ou não aceitamos. É a parte que cabe ao homem. É o que nós cremos. O arminianismo a vertente teológica relacionada à doutrina da salvação mais assemelhada ao pensamento assembleiano, ao pensamento que a nossa igreja tem. Deus tem a iniciativa e nós aceitamos esse sacrifício. Amém? Espero que esteja sendo claro para os irmãos. A nova vida dos eleitos. Então agora temos uma nova vida, uma vida diferente. Então agora, aqueles pensamentos e ideias e ações e atitudes que nós tínhamos antes de aceitar a Cristo, agora nós não temos mais, porque temos uma nova vida. Efésios 4, 22 a 32 fala várias vezes sobre isso, né? No próprio texto, ela é bastante didática e clara, quando ela diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não vai mentir mais. Aquele que falava palavras torpes não vai falar mais. Olha só, Atos 4, 22. Olha só. Que contra o trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só. Primeiro a gente deve se despojar, né, do velho homem. Se despir do velho homem, tirar a roupa do velho homem, se despojar, tirar aquela roupa, aquele maltrato, mentira, inveja, contenda, confusão, pecado, desobediência, enfim, se despir daquele velho homem, se despojar do velho homem. Versículo 22, no versículo 23 a gente é renovado no espírito do nosso entendimento. Agora nós somos renovados, temos uma nova vestidura, uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, uma nova vida. Somos renovados no nosso entendimento, no versículo 23. No versículo 24, nós ainda devemos nos revestir. Além de nos renovar, devemos nos revestir, ou seja, ter uma nova vestidura, nos revestir do novo homem. Agora somos um novo homem, um homem diferente. Então aquele que furtava, por isso que aquele que furtava não vai furtar mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que irava não vai irar e não vai pecar, não vai dar mais lugar ao diabo, aquele que furtava não vai furtar, vai trabalhar, enfim. Nos revestimos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós somos chamados, eleitos em Cristo, para uma nova vida. Glória a Deus, porque nós conseguimos fazer isso não pelas nossas próprias forças, mas porque o Espírito Santo habita em mim e você e trabalha em nossos corações e nos ajuda a querer e efetuar essas coisas segundo a sua boa vontade. Tudo vem de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Então ele fala ainda aí no outro slide, dizendo, né, há advertências no capítulo 4 sobre... ou contra, no capítulo 5, contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez, são atitudes, estilos de uma vida afastada de Cristo, né? A finalidade agora, Efésios 5, 27, é que nós sejamos uma igreja
gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível em Cristo. Aleluia. Bem, vamos continuar. Predestinados para filhos de adoção. Rapaz, o tempo passa rápido. Predestinados para filhos de adoção. Falamos de eleição. Então, eleição é escolha. E o que é predestinação? A predestinação, predestinar, o outro slide, predestinar significa literalmente determinar antes, ou determinar de antemão. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Então, a eleição é escolha. Predestinação é determinar antes, é o propósito, é o plano que Deus preparou para mim e para você. Então, eu sou eleito em Cristo e sou predestinado. Eu tenho um plano, eu tenho que seguir aquele plano que foi planejado pelo Senhor antes da fundação do mundo. E qual é o plano? O próprio texto bíblico nos esclarece de maneira maravilhosa, em Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção. Qual é a determinação? Deus nos elegeu em Cristo e nos deu as ferramentas, as capacidades para que nós sejamos filhos adotados pelo Senhor. Temos um novo estilo de vida. O nosso caminho agora é esse: sermos filhos de Deus, filhos do Senhor. Então, a predestinação aqui não é incondicional, ela tem uma condição: eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que fazer parte da igreja. E se eu aceito a Jesus, e se eu faço parte da igreja, e se eu estou eleito em Cristo, Ele me predestinou, determinou um caminho para eu seguir, um plano para eu seguir. Eu agora sou filho do Senhor, adotado através de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, segundo a autoridade, o conselho, a vontade, a determinação de sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Então eu sou predestinado para viver uma vida gloriosa na presença do Senhor. Uma vida que não rouba mais, que não mente mais, que está na presença do Senhor, que é revestido pelo Espírito Santo, que é trabalhado, que é abençoado pelo Senhor, que recebe todas as bênçãos espirituais. Então eu fui salvo em Jesus, fazendo parte da igreja, sou salvo, estou salvo em Cristo e estou na presença do Senhor pela atuação do Espírito Santo, e serei salvo, serei glorificado quando eu chegar lá no céu. Então são 3 tempos da salvação, né? A Bíblia fala sobre 3 tempos da salvação. Nós fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Em qual eu estou inclusa? Nas 3. Você foi salvo em Jesus, você foi justificado, você é salvo porque você está na presença de Deus, é santificado pelo Espírito Santo, é abençoado por Deus, está na presença do Senhor, permanece em Cristo, e você será salvo, será glorificado quando você chegar lá no céu, quando vai ter consumado todas as coisas, e você será filho de Deus, nós seremos filhos de Deus, Ele nos chamará de pai, de filhos, e serão esquecidas todas as coisas, toda tristeza, toda dor, todo sofrimento, e nós seremos abençoados e estaremos com o Senhor para sempre na presença do Senhor. Então é bastante interessante. Então, predestinar literalmente significa determinar antes. Então, coloque na sua cabeça, a predestinação não é fatalista, uns vão ser salvos e outros vão ser perdidos. Não, a predestinação é condicional, depende da minha aceitação de estar na presença do Senhor. E predestinação, então, é o caminho para todos aqueles que foram eleitos em Cristo. Então, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então, a eleição é você estar em Cristo, um povo escolhido. Individualmente, é claro, nós fazemos parte desse povo, nós decidimos estar com Cristo, aceitar a salvação, e individualmente nos decidimos e fazemos parte do corpo, o povo, a eleição corporativa cristocêntrica. E a predestinação abrange o que acontecerá a esse povo. É o que eu acabei de ler agora há pouco, né? Efésios 1:5. Nos predestinou para filhos de adoção. Então você tem que ter um porte, uma maneira, um estilo de vida de filho, adotado por Cristo, diferente, filho de Deus, não filho das trevas. Então nossa declaração de fé aqui, declaração de fé das Assembleias de Deus, nós estamos numa igreja, Assembleia de Deus, né? Nossa doutrina é essa. Respeitamos os irmãos presbiterianos, metodistas, batistas, mas aqui nós cremos assim. Nós temos que viver assim. Eu não vou lá na igreja presbiteriana e vou criar confusão lá, né? Vou ensinar doutrinas
que estão fora do aspecto, do escopo lá do ensinamento deles. Mas também não vou querer que eles venham aqui e criem confusão aqui na minha casa, né? Então nós devemos defender com todo respeito, com toda consideração, com todo apreço, com toda fidalguia pelos nossos irmãos, tendo esse foco de pregar o Evangelho, de pregar a Cristo, mas respeitando cada posição. Desculpa aqui o que eu vou dizer. Ado, cada um no seu quadrado, não é isso? Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Vamos continuar aqui que já está terminando o tempo. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Referências aí, Romanos 8, 15, 23, 9, 4, Gálatas 14, 4, 5, né? Está errado aí, né? 14, 4, 5, Efésios 1, 5. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Então nós somos adotados em Cristo. Então nós que não éramos filhos legítimos, agora somos adotados em Cristo. Temos os mesmos privilégios dos filhos legítimos, os mesmos privilégios, não falta nada. Nós recebemos o nome de Deus, recebemos a herança de Deus, recebemos os privilégios de Deus e somos abençoados porque temos essa salvação. O Espírito de Deus trabalha em nosso espírito e clama, Abba, Pai, Papai querido, nós somos agora filhos de Deus, pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Assim, o outro ponto, o outro slide, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito, o conselho da sua vontade. Essa posição, então, nos é imerecida, nós não merecemos. Pela graça sois salvos, é um favor imerecido, nós não merecemos. A graça de Deus, mas recebemos pelo amor de Deus. Amamos a Ele, 1 João 4,19, amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A iniciativa foi de Deus e nós aceitamos essa iniciativa. Aprove então ao Pai fazê-lo assim. Mateus 11, 26, vamos adiantar aqui. O outro slide. Os privilégios da adoção. Que privilégio nós temos? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo nós fomos reconciliados com Ele e agora somos adotados, escolhidos pelo Senhor. Temos privilégios maravilhosos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa a analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente acontece isso na filiação divina. Você e eu temos os mesmos privilégios que os judeus, que os filhos de Abraão, porque nós fomos adotados e aceitos através do sacrifício de Cristo Jesus. E é motivo de eu e você louvarmos e glorificarmos a Deus nesta manhã, porque nós somos filhos de Deus. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. A sublimidade do propósito divino da predestinação. Predestinação e salvação. Então, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Deus não é injusto. Deus não seria injusto se Ele predestinasse ou escolhesse uns para a perdição e outros para a salvação. Não, mas Deus é justo. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Deus é justo. Então, Ele é soberano e justo. Ele não predestinou incondicionalmente, ou seja, sem condição nenhuma. Um vai ser salvo e outro vai ser perdido, querendo ou não. Não, Ele não fez isso. Mas Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Atos 17, 30. Deus quer e deseja que todos os homens sejam salvos. Vamos ler lá? Atos 17, 30. Atos 17, 30. Olha só. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha só, Deus anuncia agora a todos os homens,
A eleição e a predestinação não são incondicionais. Não, ela não é para uns recebem e outros não recebem. Não, Deus agora anuncia, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. A todos, note aí, a todos os homens. Em todo lugar, a todos os homens em todo lugar. Na China, no Brasil, nos Estados Unidos, para branco, negro, para mulher, para homem, a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aleluia. Nas 6 vezes em que a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Olha só que interessante. Mais uma prova de que Deus não predestina uns para a perdição e outros para a salvação. Deus escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Não, Deus predestina e escolhe pessoas que aceitam a Cristo, que de maneira condicional, de livre e espontânea vontade, que aceitam o sacrifício de Cristo e são inseridos no corpo de Cristo e têm um destino de irem para a Nova Sião, de serem feitos filhos de Deus. Então, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma faz referência à condenação de pecadores. Por quê? Porque Deus não escolheu ninguém para ser perdido. Não, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Vamos continuar. Portanto, não houve uma dupla predestinação. Nossos irmãos calvinistas ensinam, né? É uma dupla predestinação, uns para a perdição, outros para a salvação. Não, nós não cremos assim. Respeitamos o ponto de vista, mas não cremos assim. Não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou, escolheu, uns vão para o céu e outros para o inferno. Não. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. É o que nós temos falado. Nós precisamos aceitar esse sacrifício de Cristo. Está em Cristo, na igreja, e somos predestinados de maneira gloriosa. Predestinação e o amor. Isso tudo acontece por quê? Porque Deus nos ama. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido, como lemos lá em Efésios 1, 4, 5. Vamos continuar. Isso é baseado no amor. Amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Isso implica dizer, olha só, que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, pelo amor do Senhor. Então, a predestinação, meus irmãos, não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Aleluia. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Olha só, Cristo morreu por todos, por cada um dos pecadores. Nós lemos aqui Atos 17:30, João 3:16, 1 Timóteo 2, 4 a 6, que todas essas passagens e várias outras passagens indicam que Cristo morreu por todos. Coloque isso na sua cabeça. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a presciência de Deus em Cristo. Ele elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, a receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Aleluia. Bem, que Deus possa nos abençoar, continuar abençoando, de maneira sintética, bem rápida, né? Que a gente estuda esse assunto. Mas eu creio que pela iluminação do Espírito Santo, porque a gente não consegue entender essas coisas de maneira natural, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Que o Espírito Santo nesta manhã possa iluminar o teu entendimento,
possa iluminar a tua compreensão, que você possa entender e compreender que você foi eleito em Cristo, uma eleição corporativa, cristocêntrica. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então você foi predestinado para viver uma nova vida. O teu destino é um destino, é um estilo de vida, é um plano de filho adotado por Cristo, por Deus, uma vida diferente, uma vida abençoada na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus, agradeço a oportunidade, pastor Hélio, e que Deus nos abençoe, meus irmãos. Obrigado pela sua presença aí, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esta rica lição de Escola Bíblica Dominical. Nosso agradecimento ao pastor Kleber, nosso vice-presidente, que nos transmitiu esse ensino maravilhoso da palavra de Deus, trazendo esclarecimentos àquelas dúvidas que nós ainda restavam, e graças a Deus pelos esclarecimentos desta manhã. Meus irmãos, logo mais, às 19 horas, nós teremos mais uma live, e que os irmãos possam estar nos acompanhando num grande culto de louvor e adoração a Deus. Também na terça-feira, às 19h30, temos o trabalho aqui e o nosso culto de ensino, o culto de doutrina, todas as terças-feiras, 19h30. E no próximo domingo nós teremos mais uma rica lição de Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando juntamente com o nosso pastor Antônio Sérgio a lição de número 4. Graças a Deus por esta reunião, graças a Deus pela sua vida, pelos irmãos que estão nos acompanhando, do conforto das suas casas, mas adorando a Deus em todo o tempo. Quero ainda dizer que as irmãs estão nos grupos das redes sociais em oração constante. A igreja não para. A igreja, embora não esteja com as atividades aqui presenciais no templo, mas a igreja está em todos os lugares e as orações são incessantes. Então as irmãs estão sempre nos seus grupos fazendo orações e a igreja toda participando. Graças a Deus por este grande trabalho. Vamos orar então. Bendito e eterno Senhor, nós somos gratos a Ti por esta manhã de bênção, pelo rico estudo que nós tivemos aqui nesta manhã e pela Tua igreja, Senhor, espalhada pela face da terra, sendo abençoado, Senhor Deus, por Ti em tudo. Dá-nos, Senhor Deus, um dia vitorioso, um dia de bênção, guardado, Senhor Deus, na Tua presença. Senhor Deus, quero Te pedir a favor daqueles que estão atravessando alguma adversidade, os problemas, Senhor Deus, que chegam até nós, até mesmo pelas restrições da pandemia que chegou. E nós Te pedimos, Senhor Deus, da Tua bênção. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo. Livra, Senhor Deus, de toda enfermidade, de todo mal. E aqueles, Senhor Deus, que por um acaso foram surpreendidos com a enfermidade, dá graça aos Teus servos. Restabeleça a saúde, Senhor. Dá, Senhor Deus, da Tua bênção sobre os teus servos, Senhor. E livra-os de todo mal. E dá saúde, e saúde abundante, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Fica conosco, abençoa-nos, Senhor Deus, no nome de Jesus, Te peço agradecido. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso querido Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Graças a Deus, ficamos todos na paz do Senhor. Graças a Deus.